Dicas especiais para quem vai prestar o exame da OAB, segunda fase em Direito Penal. Hoje nós vamos falar do dia anterior à prova. Dá uma olhada no vídeo. Queridos amigos, é uma grande satisfação ter vocês aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, de prática da advocacia. Aqui você é muito bem-vindo. Nesta série, nós estamos falando para aqueles que vão prestar o exame da OAB, na segunda fase da OAB, que é a prova prática, não é? Prática profissional, não é? E a prova está se avizinhando, então nós fizemos uma série sobre dicas fundamentais para você ter uma prova de segunda fase de sucesso. A nossa matéria é Direito Penal e Processo Penal. Hoje nós gostaríamos de falar da véspera da prova, não é? Porque engana-se aquele que acha que a prova começa efetivamente no dia da prova. Não, claro, há toda uma preparação, não é, que é feita por muito tempo, mas ainda que você não tenha se preparado adequadamente, a véspera da prova pode ser decisiva para que você consiga ter sucesso na prova. Então vamos lá. A prova da OAB, ela se dá no domingo, não é? Geralmente aos domingos. Antigamente era no domingo na parte da manhã, não é? Hoje é na parte da tarde. Não sei se é melhor ou pior, não é? Sinceramente, às vezes eu acho que sendo de manhã, a questão da alimentação, da fisiologia, até mesmo da temperatura ambiente e da agonia, vamos dizer, que as pessoas passam, né, esperando o horário da prova, ser de manhã era muito melhor do que à tarde, né? A tarde, ela tem algumas desvantagens, por exemplo, a alimentação. A pessoa não sabe se deve se alimentar almoçando antes ou tomando um café reforçado, não sabe que horas acordar, né? Fica aquela ansiedade pré-prova, e se tem alguma coisa favorável é que a chance das pessoas perderem o horário da prova é muito mais diminuta em sendo na parte da tarde, que tem muito mais tempo das pessoas se deslocarem para os locais de prova. Bom, mas enfim, essa é a música que a OAB coloca e que nós precisamos dançar esta música, não é? Então a prova é na parte da tarde. Considerando que a prova é na parte da tarde, então o dia anterior ele já requer alguns cuidados, não é? Primeiro cuidado é no que diz respeito à alimentação do dia anterior. A alimentação do sábado, cuidado, hein? Porque dependendo da alimentação que você fizer, não é, ali nos dias que antecedem a prova, e principalmente no dia anterior, isso pode trazer um reflexo funesto para o dia seguinte. Na prova você precisa estar bem fisicamente, né? Você precisa estar disposto, e dependendo do que você se alimentou no dia anterior, isso pode gerar consequências terríveis e atrapalhar sobremaneira o seu desempenho na prova. Por isso eu indico que você tome muita cautela ao se alimentar, tanto no café da manhã, almoço e jantar no sábado, para que você tenha uma produtividade maior no dia seguinte. Antigamente eu dizia para as pessoas irem dormir bem cedo, para acordar dispostas no dia seguinte para a prova. Hoje, depende, é claro, da condição de cada um, eu indico que você vá dormir um pouco mais tarde, que você até no período noturno consiga fazer algum programa que distraia um pouco a sua mente, não é? Porque parece que essa distração pode ser maléfica, não, mas pode ser benéfica para a reorganização de neurônios, as conexões que nós temos. Então, assistir um filme, ter uma boa conversa com a família, enfim, não é? Um jantar prazeroso, sem exageros, isso pode ser muito interessante no sábado, que faz com que você acorde um pouco mais tarde no domingo, se é claro, você tiver essa oportunidade de acordar um pouco mais tarde, né? Nem todos têm essa oportunidade. Mas por quê? Porque quanto mais cedo você acordar no domingo,
Isso vai gerar mais ansiedade e pode atrapalhar, né, sobremaneira o seu desempenho. Então, dormir bastante, dormir bem, para acordar disposto no domingo. Isso é um ponto fundamental e importantíssimo que você deve pensar também. Bom, as pessoas ficam na dúvida, né, se no sábado devem estudar ou não. Não é? Mesmo aqueles que já se prepararam ficam na dúvida se devem estudar ou se não devem estudar. A minha indicação é que sim, deve estudar. Ah, mas na última hora isso vai ajudar em alguma coisa? Claro que ajuda. A nossa memória muitas vezes é uma memória recente e tem grandes chances de algumas coisas que você vê no sábado cair no domingo. É claro que você não pode estudar com desespero no sábado, né? Que isso não vai levar a lugar nenhum. Se você começar a estudar alguns fatores e ficar na dúvida, isso pode travar toda a sua convicção de que tem chances reais de passar na prova e só atrapalhar. Então, eu indico para que você estude determinados assuntos. Por exemplo, é muito importante, fica a dica para o sábado, ver súmulas, repassar as súmulas, pegar no seu Vladimeco e grifar todas as súmulas criminais, grifar com caneta marca-texto, com caneta highlight, né? Ali aquelas canetas amarelas, laranjas, grifar com a caneta marca-texto as súmulas criminais, não é? Que isso, além de você ler, já tomar contato com aquele assunto, não precisa decorar, tá ali, você vai ocupar no dia seguinte, mas pelo menos você já está tendo contato, está grifando, as chances de cair súmulas no dia seguinte, enormes, enormes, muito importante. Eu também no sábado revisaria as peças, a estrutura das peças, aproximaria, fazia um quadro comparativo, pegasse todas as peças que estudei e comparar, colocar uma do lado da outra, apelação com res e ver as características, as diferenças, né, que existe entre uma peça e outra, a resposta tem esses itens, memoriais tem aqueles, exatamente para te dar uma segurança bastante grande para o dia seguinte. Também estudaria alguns assuntos que são capitais e que tem chances de cair na prova, por exemplo, prescrição. É muito interessante ver algumas regras de prescrição, ver alguns vídeos. Nós mesmo temos vídeos só sobre prescrição no YouTube. Coloca lá Rodrigo Capobianco e prescrição. Aparecerá um vídeo explicando direitinho como se dá a prescrição. Então é uma grande oportunidade de você selecionar, olha aí a dica, para o sábado, alguns vídeos, alguns pontos, alguns elementos para que você reveja. Não a matéria como um todo, que seria impossível, mas essa revisão, sim, é muito importante. E quanto tempo no sábado? Quanto tempo der. Quanto tempo der. Nós, né, temos uma aula de 4 horas e meia que nós transmitimos na véspera da prova. Você é só ter acesso ao Legale, que é a nossa instituição, né? Se você entrar no legale.com, procurar no YouTube, Legale, colocar Rodrigo Capobianco, você vai, na véspera de prova, ter uma aula completa, sobre todos os assuntos que fazem você se preparar adequadamente para a prova. Vale a pena assistir essa aula, vale a pena assistir outros vídeos, selecionar não só vídeos meus, como vídeos de bons professores que possam te auxiliar, reforçar os seus conhecimentos para o dia seguinte. Só que vai ter uma hora que você precisa largar, abstrair e, como eu disse, no período noturno, relaxar, né? Assistir algum filme, ficar com a família, pensar em outras coisas, relaxar a mente e descansar. Você vai precisar descansar para o dia seguinte. Além disso, claro, eu indicaria que você separasse todos os materiais. Se você tem algum Vladimeco, por exemplo, emprestado, se certifique de que não há anotações nele, porque as anotações
questões podem fazer você perder o seu vadimeco, né? E também, claro, repassaria, folhearia o Código Penal, o Código de Processo, mas sem aquela ânsia de decorar nada, só para ver capítulo a capítulo, se enturmar com determinados assuntos. Isso será muito, mas muito importante para o dia seguinte, para o dia da prova. Então, ficam aqui essas dicas da preparação para a segunda fase da OAB, dia anterior. Guarde isso que eu estou falando para vocês, isso pode ser muito importante e decisivo na sua aprovação no dia da prova, ok? Voltaremos nessa série com outras dicas específicas para a prova, algo bastante valioso para vocês. Um grande abraço para todos, até mais!